Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail contato@cpt. Anote ainda o nosso WhatsApp 51 99348 9360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o programa Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, seguindo o nosso estudo do programa do livro de Mateus. Mateus capítulo 14 começa dizendo: naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: este homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista, num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. O primeiro destaque que eu gostaria de dar é a respeito de a compreensão que o Herodes teve a respeito de quem era Jesus. Porque o Herodes pensou que Jesus pudesse ser o João Batista, vamos dizer assim, reencarnado. No entanto, nesse posicionamento dele a respeito de quem ele achou que fosse Jesus, na realidade a gente percebe que a consciência dele estava pesada e que aquilo que ele havia feito ele sabia que não era correto. A história, não é, de como o João Batista acaba sendo morto é uma história muito trágica. É um juramento feito provavelmente depois de muita bebida, no momento de muita emoção, de impulsividade, não é? No momento diante de autoridades, diante da nobreza. O Herodes não quis voltar atrás e mostrar que a palavra dele podia não valer muita coisa. Agora que ele disse, ele tinha que cumprir aquilo que ele disse. Pois bem, João Batista é entregue e morto dessa maneira trágica, não é? Um grande profeta, alguém que é descrito como alguém que veio preparar o caminho para o Senhor, e ele faz isso por meio da sua mensagem, não é? Pregando arrependimento. E de que forma a relação entre a missão de João Batista e a missão de Jesus nos ajuda a compreender esse texto. Era importante que João Batista fosse enviado pregando arrependimento para que o envio de um Salvador fizesse sentido. Um Salvador
só é necessário para alguém que reconhece que precisa ser salvo. Alguém que vem trazer perdão dos pecados só é necessário para alguém que reconhece que é pecador. Por isso, é tão importante que Deus envie, antes de enviar Jesus, que envie João Batista. Antes de nos enviar a mensagem de que Deus enviou um Salvador para nós e que os nossos pecados estão perdoados e nós estamos salvos, é preciso que a palavra de Deus nos leve ao arrependimento dos nossos pecados, ao reconhecimento de que nós somos pecadores e de que, se depender de nós mesmos, nós vamos para o inferno. Aí então a mensagem do perdão passa a fazer sentido. Aí sim, a mensagem de que Deus enviou um Salvador é uma mensagem consoladora. Porque senão, se eu não reconheço que sou pecador, se eu não reconheço que eu cometo pecados e que eu preciso ser salvo, eu vou precisar um Salvador de quê? Finalmente, a ligação entre Jesus e João Batista é uma relação que vem desde a gravidez, desde que os dois estão no ventre das suas mães. Lembra que quando o anjo é enviado a Maria para dizer para ela que ela vai ser mãe do Salvador, e ela diz, mas como isso? Uma das evidências que o anjo dá é que a prima dela, Isabel, está grávida de 6 meses, mesmo sendo estéril. E aí então a Maria vai visitar Isabel. E antes que Maria diga qualquer coisa, a Isabel diz para Maria, quem sou eu para que a mãe do meu Salvador venha me visitar? E ela então fala da gravidez dela de 6 meses de João Batista. Quando você entrou e quando eu ouvi a sua voz, a criança no meu ventre se agitou, louvando o seu Salvador. O tempo passa, 30 anos depois, no início do ministério de Jesus, o ministério de sucesso é o ministério de João Batista, que leva pessoas ao deserto para ouvir as suas pregações. E então, quando pessoas estão ouvindo João Batista e João Batista avista Jesus publicamente, João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, que passam então a seguir Jesus, por causa daquilo que João Batista diz. Essa é a última afirmação do texto que nós lemos. Jesus recebe a notícia de que João Batista havia morrido. Como é que Jesus se sente? Ao saber do que havia acontecido, diz o versículo 13, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Jesus se comporta como qualquer ser humano quando recebe a notícia da morte de um ente querido. Jesus fica de luto. Jesus quer ficar sozinho. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Não permitiram que Jesus ficasse sozinho. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. O fato de Jesus estar vivendo esse momento difícil em que ele tem que lidar com essa situação e com essa notícia difícil, não faz com que ele seja insensível para o sofrimento das pessoas. Quando ele desce do barco e ele percebe que aquelas pessoas tinham ido atrás dele, ele tem compaixão dessas pessoas, ele tem pena dessas pessoas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Os discípulos demonstram certa preocupação com essas pessoas, com essa gente toda que estava ali, num lugar em que não tinha recursos nem para comprar coisas para alimentar essa multidão. No entanto, Jesus responde para eles, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. A responsabilidade era dos discípulos? Não. A responsabilidade por se alimentar é uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade até familiar. Os discípulos de Jesus não tinham uma responsabilidade
de alimentar aquelas pessoas. Mas Jesus propõe que eles tomem essa tarefa, que em princípio não era deles, mas que eles tomassem essa tarefa como uma tarefa deles. Vamos fazer isso? O que vocês acham? E eles então respondem: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus, os recursos são escassos. O que nós temos aqui dá para alimentar a gente, e se nós formos alimentar um pouco mais de pessoas, vai acabar faltando para a gente. E Jesus então diz: pois tragam para mim. Tragam os recursos, por mais escassos que vocês possam ter avaliado. Tragam esses recursos para mim. Então, mandou o povo sentar-se na grama, que é uma imagem que nos lembra muito o Salmo 23, não é? Em que nós reconhecemos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. A linguagem aqui, os verbos que são usados nesse texto, é uma linguagem e os verbos são usados também na descrição a respeito do que aconteceu na Santa Ceia. Jesus pega o pão, dá graças a Deus e parte o pão e dá aos seus discípulos. Jesus está alimentando fisicamente essas pessoas aqui, mas ele não está alimentando diretamente. Não é ele quem vai com a sua própria mão entrega esse pão e esses peixes multiplicados para aquelas pessoas todas. Ele faz isso, mas ele faz isso por meio dos discípulos. De alguma forma, é ele quem está alimentando a multidão. No entanto, ele deu essa tarefa para os seus discípulos. E ele está permitindo que os discípulos cumpram a tarefa que eles receberam do seu Senhor. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Todos comeram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Uma multidão foi aqui alimentada. Todos comeram, não faltou para ninguém. Todos ficaram satisfeitos, ninguém teve que pisar no freio para que não faltasse para o outro. E ainda foram recolhidos recursos excedentes. Isso significa que pessoas foram alimentadas e sobrou. Inicialmente, faltava. Depois, sobrou. É interessante essa atenção aos recursos excedentes, porque a nossa tentação humana, da lógica humana, é dizer o seguinte: bom, se Deus trabalha com os recursos que tem, e se Ele faz sobrar, quando esses recursos sobrarem, a gente pode tratar esses recursos de qualquer maneira, até de forma irresponsável, porque afinal de contas, Deus vai dar um jeito. Não, existe aqui uma tensão entre a providência divina, a providência de Deus e a responsabilidade humana. Deus promete que as coisas não vão faltar para a gente? Sim. No entanto, Deus nos ordena que nós administremos bem aquilo que Ele nos deu. A nossa responsabilidade é administrar bem. E se nós temos recursos que excedem aquilo que nós precisamos, bom, então vamos administrar bem esses recursos que excedem. E o texto vai adiante, falando que logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Ele não havia conseguido ainda ficar sozinho. Só no versículo 23 isso vai acontecer. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Finalmente ele consegue, orando a Deus, enquanto os discípulos haviam sido despedidos e a multidão também. Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu,
Não tenham medo. Os discípulos numa situação difícil, no meio do lago, não tinha para onde correr. Jesus mostra que é o Senhor, inclusive das leis, da física, vem andando em cima da água e os discípulos fazem uma confissão confusa. É um fantasma? Quem é esse que vem aí andando em cima da água? Poxa, discípulo de Jesus fazendo uma confusão dessas. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Que ideia que o Pedro teve. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. O que fez Pedro andar em cima da água? Foi a palavra de Jesus. Venha. A palavra de Deus faz o que ela diz. Quando a palavra de Deus diz para o Pedro, venha, essa palavra faz ele andar em cima da água. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Pois bem, já perguntamos e respondemos o que fez Pedro andar em cima da água. Agora, o que fez Pedro afundar? O texto cita o medo. E o medo é aquilo que faz justamente o Pedro perder a palavra de Jesus de vista. Quando ele começa a questionar a palavra de Jesus. E a eficácia dela passa a ser diferenciada, não a mesma como ela estava. O Pedro começa a afundar e ele então grita: socorro, Senhor. Um grito de desespero, direcionado ao lugar certo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Jesus não deixa Pedro esperando. Jesus não deixa que Pedro tome um caldinho. Jesus imediatamente estende a mão e não permite que o Pedro naufrague. E aí então ele diz para o Pedro: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Estranho, não é? Porque o Pedro acaba de dar passos em cima da água. Isso não é uma prova da grande fé do Pedro? Olha que grande fé! E Jesus questiona a fé. Na verdade, a grande fé, a fé importante, é a fé depositada sobre a palavra de Deus. Quando a fé está depositada sobre qualquer outro objeto, quando o objeto da nossa fé é qualquer outro, sempre vai ser como uma pequena fé. Não vai fazer muita diferença. Por que você duvidou? Por que você deixou de confiar na minha palavra? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa é a confissão. Quem é esse Jesus? É o João Batista reencarnado? Quem é esse Jesus? Uma padaria ambulante? Quem é esse Jesus? É o Senhor da criação. Ele não é criatura, ele é criador. Os discípulos tratam Jesus aqui como Deus, o adoram e reconhecem que ele é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram um lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que ele deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Esse é o capítulo do versículo 14. Esse é o texto do capítulo 14. E quem é esse Jesus? Esse é o Filho de Deus. Ele não perdeu o controle da criação. Ele continua sendo aquele que nos leva por meio da sua palavra ao arrependimento dos nossos pecados. E ele quer nos levar a confiar nele e na sua palavra. Ele continua tendo poder sobre toda a sua criação. Ele não perdeu o controle sobre a sua criação. Isso nós vamos ver adiante, depois no capítulo 15.
Esse foi o nosso programa de hoje. Esse estudo vai ficando então por aqui. Não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de Mateus no capítulo 15. O programa Crescendo em Cristo irá ao ar inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e a outros programas em Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Por isso, muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.